Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca da sucessão dos colaterais. Olha só, imagina que essa pessoa morreu, aqui, não tinha descendentes, não tinha ascendentes, não tinha cônjuge, não tinha companheiro. Se havia, renunciaram, estavam deserdados, estavam indignos ou não puderam simplesmente herdar. E agora? E agora, como é que fica? Já vai direto para o município? Não. Entramos agora na quarta classe da sucessão legítima. Primeira classe, coração e para baixo. Segunda classe, coração e para cima. Terceira classe, tudo para o coração. Coração é cônjuge ou companheiro. Se não tem ninguém dessa galera sucessível, vamos à quarta classe. Sucessão dos colaterais. Bem, esses colaterais aqui, vamos voltar lá em família. São aqueles que têm origem comum. E vai até o quarto grau. Até o quarto grau. Irmão, sobrinho, tio, sobrinho-neto, tio-avô. Sim, sobrinho-neto e tio-avô são colaterais de quarto grau. Primo, graus mais próximos exclui graus mais remotos. Então, se tiver irmão, nada para o sobrinho. Não tem irmão, mas tem sobrinho, nada para o tio. E assim por diante. Essa é a regra. Vamos ter uma exceção chamada direito de representação, que eu explico daqui a pouco. Bom, então vamos desenhar quem são os colaterais sucessíveis. Lembra, grau mais próximo exclui graus mais remotos. Olha só. Está aqui o decujus. Quem primeiro vai receber na linha de sucessão é o irmão, colateral de segundo grau. Se não tiver irmão ou ele não puder suceder, sobrinho. Ó, é o segundo na linha de sucessão. Se não tiver sobrinho ou não puder suceder, tio. Então o tio, ó, é o terceiro na linha de sucessão. Não confunde com grau. Se não tiver irmão, não tiver sobrinho, não tiver tio, sobrinho neto é o quarto na linha de sucessão. Não tem toda essa galera, vai para tio-avô. Será que ele está vivo ainda? É o quinto. E o sexto e último para receber, olha, o último da família para receber herança, aqui ó, é o primo. Pronto, essa é a ordem. Tem doutrina que chama essa quarta classe de herdeiros facultativos. Porque a primeira, segunda e terceira classe, coração para baixo e para cima, são os herdeiros necessários. Então a quarta classe seria chamada herdeiros facultativos. Vamos ao cálculo. Quanto fica para cada colateral? Bem, vamos começar com os irmãos. E aí temos a primeira regra. Os irmãos não são tratados igualmente. Irmão bilateral herda o dobro do unilateral. De novo, irmão bilateral herda o dobro do irmão unilateral. Chamamos irmão bilateral, também chamado irmão germano, quando é de mesmo pai e mesma mãe, irmão bilateral ou germano. Aquele irmão só por parte de pai, só por parte de mãe, também chamado meio-irmão, é chamado irmão unilateral. Quando é mesmo pai, são irmãos unilaterais sanguíneos. Quando é mesma mãe, irmãos unilaterais uterinos. Então temos dois irmãos aqui, tá vendo? Ó, esse irmão é bilateral, esse irmão é unilateral. O irmão bilateral herda o dobro do unilateral. Eu sei que isso parece imoral, mas não é. É porque o irmão bilateral tem dois ascendentes para receber herança. E os dois ascendentes são comuns com decujus. Ao passo do unilateral também tem dois ascendentes. Dois.
Só que um deles não é comum com decujos, né? Se ele é irmão unilateral, é por parte de pai ou por parte de mãe. Então, na verdade, ele vai ter, em tese, ou poderá ter, mais irmãos com outro ascendente. Por isso que ele vai receber a outra metade de herança de outro irmão, aquele que é do outro genitor. Vamos a um exemplo numérico. Imagine que João morreu e deixou 5 irmãos. 5 irmãos, sendo 3 irmãos unilaterais, por parte de mãe ou por parte de pai, e 2 irmãos bilaterais. Olha aqui, João morreu e deixou 3 irmãos unilaterais e 2 irmãos bilaterais. Existe uma regra, uma equação, uma fórmula chamada regra dos Qs, letra Q. Q, de quinhão. E a regra, a lei nos diz, irmão bilateral herda o dobro do irmão unilateral. Então, quanto que é cada porção de herança? Vamos chamar de Q. Quanto é cada porção? Bom, a herança total aqui, a herança líquida partilhável. O meu exemplo, 700 mil. 700 mil reais. Ó, valor total, 700 mil. Vamos ter que dividir isso aqui entre 5 irmãos. Bom, cada irmão bilateral herda o dobro do unilateral. Então, cada irmão bilateral, vou colocar aqui, ó, 2 Qs. 2 Qs. E cada irmão unilateral, 1 Q. Cada irmão unilateral, 1 Q. Cada irmão bilateral, 2 Qs. Primeiro, quantos Qs existe ao todo? Depois, qual o valor de cada Q? Depois se apura o valor de cada quinhão. Olha aqui. Quantos Qs existem ao todo? Aqui, ó, 3... 5, 7. Então, nós temos 7 Qs. Qual é o valor da herança? 700 mil. Qual é o valor de cada Q, portanto? 700 dividido por 7, cada quinhão, aqui ó, 100 mil. Tá vendo aqui ó? Cada quinhão, 100 mil. Basta agora substituir ali no nosso esquema. Esse irmão herda um quê? Quanto ele vai herdar? 100 mil. Esse aqui também. Esse aqui também. Olha a mágica acontecendo. Esse irmão aqui, ó, bilateral, vai herdar 2 Qs. Se o Q é 100 mil, quanto ele vai herdar? Ele vai herdar 200 mil. E esse outro também, 200 mil. Pronto. Pronto, está feita a partilha dos 700 mil. A isso aqui nós chamamos regra dos Qs. Falemos sobre direito de representação. Direito de representação é aquele instituto onde, havendo herdeiro pré-morto, seu descendente sobe um grau e assume a herança no lugar dele. Então, se essa pessoa aqui é o próximo da linha de sucessão e ele morreu antes do decujus, se ele morreu antes do decujus, seu descendente sobe, olha aqui, ó, e herda no lugar dele. Disse que ele herdou por representação ou por estirpe. Tá vendo aqui? O nome disso é direito de representação. Ocorre direito de representação em 2 casos no direito sucessório brasileiro. 2 casos. Primeiro, para descendente. Para descendente, inclusive, já explicamos no vídeo aqui. E o outro caso é para irmão. Cuidado, não é para colaterais ou para qualquer colateral. É só para irmãos. No caso, os sobrinhos herdam no lugar do irmão pré-morto. De novo, sobrinho herda no lugar do irmão pré-morto. Esse sobrinho aqui, ó, vai ficar no lugar do irmão e vai herdar por
herdar por estirpe ou por representação. Detalhe, só existe esse direito de representação para os sobrinhos, para herdar no lugar do irmão, quando concorre com outros irmãos do falecido. Então aqui nós temos decujus. Esse decujus deixou um irmão vivo. Lembrando que esse decujus não tinha cônjuge, companheira, não tinha ascendente e descendente. Deixou um irmão vivo e ele tinha outro irmão. Só que esse outro irmão já havia morrido antes, mas deixou um sobrinho. Olha aqui. Nesse caso, se não houvesse direito de representação, a herança ia toda para o irmão, porque os graus mais próximos excluem os graus mais remotos. Mas, na verdade, pelo fenômeno da representação, esse sobrinho aqui, ó, vai subir um grau e vai herdar o lugar do pai dele. Então, na herança, esse sobrinho aqui, ó, vai ser tratado como se fosse o irmão pré-morto desse decujus. Ele vai dividir a herança junto com o tio dele, como se fosse, na herança, irmão dele. A isso nós chamamos direito de representação. E não esquece, só existe direito de representação para descendente e para sobrinho, para descendente do irmão, para ninguém mais. Isso é importante que fique frisado. Se todos os irmãos forem pré-mortos, os sobrinhos já serão os herdeiros por cabeça. Não vai ter representação, porque já vai para sobrinho mesmo. Só tem direito de representação quando temos sobrinho concorrendo com irmão ou irmãos do morto. Agora que terminamos a quarta classe da sucessão legítima, são 5. Vamos à quinta classe. No próximo vídeo, o que ocorre quando alguém tem ninguém da família para sucedê-lo? Ou, se tem, ninguém pode sucedê-lo. Para quem, na verdade, para onde vai essa herança? É o próximo vídeo. Inclusive, onde vamos terminar as 5 classes da sucessão legítima. Vamos ao próximo vídeo? É isso.